Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 29. Eu queria pedir agora aos amados irmãos que vão passar domingo pelo batismo, alguns dos irmãos que estão aqui, que estão fazendo discipulado, o evangelista Devaí estará tendo a sala à parte para ministrar a você, o discipulado. Procure ele esteja seguindo ele aí. Os amados, tem também alguns adolescentes que estão nas salas, possivelmente que vão descer as águas, se pode encaminhá-las, por favor. E eu quero, nesta noite, com alegria, enquanto você abre a palavra do Senhor, louvar a Deus pela vida de homens de Deus, servos do Senhor, que subem a esta casa de adoração ao Senhor. E com muita alegria eu recebo aqui o pastor Marcelo Chagas, ele que serve o Senhor ali no Ministério Apacentar, liderado pelo pastor Etienes. Está aqui o servo do Senhor, é uma honra poder receber. Eu sei que tu és um canal de bênção para ministrar, mas ele disse algo aqui interessante: se não sentar para ouvir, não pode falar também, né? Para ensinar. Quem não senta para ouvir, não pode também parar para ensinar, né? É sempre assim. Quando nós temos a humildade de aprender com os servos do Senhor, isso é muito interessante para o crescimento e edificação da nossa fé. Eu quero lembrar aos irmãos que no domingo à noite teremos aqui o culto de missões, aonde o pastor Isaías da Silva Negrão vai estar pregando a palavra de Deus. Você deve estar aqui, convidar alguém para estar aqui conosco, para ser ministrado. Eu quero perguntá-lo, já abriram a Bíblia em Gênesis 29, versículo 31. Você pode dizer amém? Diz-nos a palavra do Senhor, verso 31. Apenas o verso 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Assentai-vos, o nosso muito obrigado. Queridos irmãos, assentou Deus no meu coração esta palavra. Comecei a remoê-la ontem, pensar nesse texto, na historicidade da vida dos patriarcas, e fazer aqui algumas aplicações que eu julgo importante para os dias em que nós, seres humanos, vivemos nesta terra. Há uma frase que sempre gosto de introduzir esta temática, que nós somos seres gregários, e como seres gregários que somos, relacionamos interpessoalmente, e neste relacionamento construímos muitas amizades, construímos relacionamentos saudáveis, mas também, no afã de construirmos relacionamentos saudáveis, às vezes nós erramos nas nossas escolhas, às vezes erramos nas nossas falas, às vezes nós praticamos alguma coisa que não diz respeito a corresponder com aquela pessoa a qual relacionamos. E dentro desse aspecto, às vezes nós criamos, dentro da nossa existência, do ser humano como pessoa, internalizamos, criamos ilhas. Às vezes nós ilhamos, às vezes nós criamos muros
em vez de construirmos ponte. E somos vítimas, às vezes, até mesmo de uma avaliação de terceiros, do juízo que se faz de nós. E às vezes nós sentimos inferiorizados. Às vezes nós nos machucamos e nos ferimos, internalizamos muitos traumas na vida. E diga de passagem, às vezes tem situações que nós mesmos criamos certos monstros. Às vezes nós criamos certas ilhas. Às vezes não reconhecemos o nosso valor, a nossa importância. Às vezes deixamos de estudar e crer nas promessas de Deus, na palavra. Às vezes deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir às vezes o coração que é enganoso. E a própria Bíblia diz isso, que o coração do homem é enganoso. E me parece viver num período da sociedade com muitos adoecimentos na alma. Diz Augusto Cury que esta é uma geração de aproximadamente 80% da sociedade que sofre com as síndromes diversas. E isto é fato, acontece, porque às vezes nos nossos relacionamentos, às vezes já encontramos pessoas logo de manhã armadas. Às vezes começamos a conversar bem cedo, pessoas emocionalmente já com baixa estima, de tal forma que coloca palavras até mesmo na nossa boca que nós não falamos. E vivemos uma geração de pessoas adoecidas na alma. Cada dia mais os centros de psiquiatria se aumentam mais. Diz que a ciência diz que é uma das áreas mais procurada do século. É a psicologia, a psiquiatria. E eu acho que é necessário para aqueles que porventura estejam necessitando de ajuda. E eu não vejo nenhuma, da minha parte, da minha avaliação, não vejo isso, nenhuma discriminação dentro da ciência, das outras demais profissões que porventura oferece dentro da ciência. Eu acho que elas são tão necessárias quanto aos cardiologistas e a todas as outras partes do corpo humano que é tratada hoje por especialistas. E eu tomo esta reflexão com vocês, que vivemos essa geração muito acelerada e que gera processos de muito traumático na vida nossa. E há um sentimento muito aflorado dentro desse contexto que eu tomo aqui nessa introdução como base, que nós precisamos nos aprender a viver com essas situações, entendendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que o trabalhar de Deus é diferente às vezes do nosso trabalhar. A pedagogia de Deus, ela é diferente da nossa. Nós somos muito imediatistas.
Nós somos muito, às vezes, egoístas. Às vezes não somos humildes para esperar o tempo de Deus. Somos muito sem paciência. E um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como o dia de ontem que se passou. E o processo do trabalhar de Deus, existe tempo. Para muitos o tempo é algo que machuca, mas para Deus o tempo é o tratamento dele conosco. E precisamos aprender a viver com as frustrações, com as expectativas que geramos, e que elas não concluem ao nosso tempo. E aí gera um sentimento que a gente precisa lidar com essas expectativas, lidar com um espírito que depois que os desdobramentos da vida vai gerando celeumas e sequelas, que gera em nós um sentimento de orfanidade. Ou seja, temos o sentimento de ser órfãos. É verdade que a Bíblia nos diz que Deus tem promessa de cuidar do órfão e da viúva. E esse sentimento de sentir-se órfão, como se não tivéssemos pai, como não tivesse quem cuidasse de nós, isso provoca em nós frustrações diversas. E até Deus não sente bem com isso, com esse comportamento nós de sentirmos órfãos. Porque eu digo, porque um dia Jesus com seus discípulos, ele sentia um coração incrédulo. Eles sentiam que os discípulos não o recebiam pela incredulidade. Às vezes nós não superamos as dificuldades da vida porque nós somos incrédulos. Nós não acreditamos. Nós cantamos uma música aqui que é muito linda, essa última. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Parece ser uma letra muito bonita de cantar. Mas esperar o dia amanhecer talvez não é tão satisfatório para nós. Eu estou pregando para mim hoje. Eu disse para minha esposa, hoje eu vou pregar para mim. Porque essa palavra ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir as intenções e o pensamento do homem. Enquanto eu falo a vocês, ela fala comigo primeiramente. Deixou Jesus operar milagres por incredulidade dos discípulos de Jesus. Nós às vezes impedimos o agir de Deus, ou às vezes prolongamos para Deus agir. O tempo poderia ser mais eminente, mas o nosso comportamento prolonga o cumprimento das promessas de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus não se agrada de nós que esquecemos a paternidade. Ele agrada de nós que nós creiamos nele. Eu aprendo muito com a família patriarcal.
Eu tomei um versículo aqui e não li o contexto com vocês, mas eu quero me reportar ao contexto histórico do período patriarcal. Abraão, nosso pai da fé, teve 2 filhos. Ismael, o filho que foi por apressar da promessa de Deus, e a própria esposa Sarai estimulou-a para deitar com a sua criada, com a sua serva Agar. Gerou Ismael. O filho da promessa, mais tarde veio a se cumprir, veio Isaac. Eu vejo, por mais que seja o pai da fé, eu vejo a dificuldade que Abraão, por mais que seja um homem de Deus, ele também tinha as mesmas dificuldades que temos. As suas predileções. Se quando Deus pediu para que Abraão levasse o seu filho para o sacrifício, se Deus pudesse não dizer: pega o teu filho Isaque, a quem tu amas, ele teria levado Ismael. Porque Ismael não era o filho do coração, da predileção, mas Deus queria prová-lo no que mais ele amava. Parece que como um homem de Deus não poderia ter predileção, um filho melhor do que o outro. E isso gera circunstâncias, isso gera celeumas, isso gera adoecimentos. Não ficou só aí. Isaac mais tarde teve os 2 filhos, Jacó e Esaú. E você vai ver a predileção de Rebeca por Jacó e a predileção de Isaac por Esaú. A gente vê também como homem de Deus, homem da promessa, que eles também têm a dificuldade de manter o seu equilíbrio na formação e na capacitação do discipulado dos filhos, de formar o caráter dos filhos. Isso gerou também consequências. Veio Jacó. Jacó tem 12 filhos. De dentre os 12 filhos, você vai ver que Jacó faz até uma roupa diferente para o predileto. José, o filho da amada. Você vai ver um Jacó que o texto é bem claro, que ele trabalhou anos para ter Raquel. 7 anos. Labão, seu sogro, foi sagaz, porque Jacó trabalhou por Raquel. Porém, ao término dos 7 anos, Labão deu Lia, ou Leia. Ele deitou com ela, e não era no outro dia aquela que ele trabalhou. Volta-se a Labão: não é a filha que tu me destes? E ele disse: para tê-la, Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. Ele ficou na terra do seu sogro mais 7 anos. Trabalhou mais 7 anos. E ele teve o seu relacionamento com Lia e Raquel. E o texto que li é muito claro e enfático em dizer que
Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Interessante que Raquel era a mulher do coração de Jacó. Mas Deus deu, vendo tudo isto, o Pai eterno, o Pai soberano, o Pai que ampara, o Pai que sustenta, o Pai que vê as nossas limitações, o Pai que sabe o que nós pensamos, o Pai que olha o que está passando conosco, o Pai que discerne as nossas frustrações, o Pai que olha para nós e vê que estamos tristes, o Pai que vê a gente fragilizado, o Pai que olha para a gente vê a gente sentindo nós desprezado, o Pai que olha para nós e vê, Ele está no limite. Ele diz, o texto é claro, que ele olhou e viu o desprezo que Jacó tinha para com Lia. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte: Deus é Senhor da vida. Deus, Ele tem o poder em suas mãos. Deus, Ele não é imparcial. Deus não é injusto. Deus não faz acepção de pessoa. Deus, Ele não trata como nós tratamos os nossos seres humanos que relacionamos. Diz o texto sagrado aqui que Deus abre a madre de Lia. Deus, a sua presciência, sabendo o coração de Jacó, e vocês sabem muito bem, pelo menos na cultura judaica, a questão de procriação é questão de honra. A questão de ter filhos, de gerar filhos, é questão de princípio espiritual. É algo intrínseco da vida de uma mulher judia. E diga de passagem, ela se sente inferiorizada por às vezes não gerar filhos, que são coisas da nossa psique, da nossa emocionalidade, que são celeumas da nossa pequenez de visão, que são coisas da nossa fragilidade humana, que Deus tem o controle da vida. Deus é o Deus que abre a madre e fecha a madre. Você sabe que nesse texto é claro, e Deus abriu a madre de Lia. Eu sei que Deus pode abrir a madre de mulheres aqui que às vezes não tem a madre aberta para gerar. E o interessante de tudo isto é que Deus honra Lia com os filhos. Deu a ela, Lia, 6 filhos e uma filha. E dentre esses filhos, o primeiro filho primogênito, Rúben, o segundo, Simeão, o terceiro, Levi, o quarto, Judá, o quinto, Isacar, o sexto, Zebulon, e o sétimo, a caçulinha, Diná. 7 filhos deu. Deus deu a Bila, serva de Raquel, 2 filhos, que vocês sabem que são Dan e Naphtali. Serva de Lia, Zilpa, deu 2 filhos também, Gade e Aser. E mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, já bem mais tarde, e deu a ele José e Benjamim, ou que antes era Benai, que mudou-se o seu nome para Benjamim. E tudo isso a gente aprende algumas verdades aqui que eu enumero.
os 3 filhos de Lia, os 3 filhos, nome que ele tinha, os primeiros 3 filhos, nome do Senhor, que tinha um nome que tinha um significado. Os judeus sempre colocavam o nome no filho com certo significado. Tinha muita importância o significado do nome dos filhos, não era de qualquer forma. E ele coloca o nome no seu primeiro filho, o Rubi. E ele prova que ele é uma prova que Deus tem poder e autoridade de fazê-lo, na identidade do nome do filho, uma vida pregressa, consequente de muitas bênçãos, quando assim preocupa com o nome do filho. E aqui, todos esses filhos de Jacó, em especial os filhos de Lia, tem um certo significado, porque a forma que Lia encontrava de agradar a Jacó era dando a ele filhos. Para ela, a forma de conquistar o amor de Jacó era dando a ele filhos. E cada filho que nascia era um significado de um Deus poderoso. Era um significado, por exemplo, de Rubi, na língua hebraica, que significa El Deus viu a minha aflição. Lia, quando viu o bebê chorar, como desprezada que ela era, ela pensava assim: El Deus ouviu minha aflição, e agora Ele vai ter para mim o seu amor. Logo mais tarde, nasce Simeão, que tem o seu significado, aquele que ouve. Mais tarde, e Jacó, ele colocaria esse nome no seu filho, e talvez para Lia seria uma forma de cativar novamente a Jacó. Rubi, mais tarde, frustra, comete um pecado, perde toda aquela preferência consequente da sua escolha. Ele pecou, ele adulterou, ele deitou, ele cometeu um pecado, ele feriu a santidade, não respeitando o pai. Mais tarde você vai ver os demais filhos nascendo, como o Simeão, que eu acabo de dizer, que também ele vai cometer alguns erros também na vida, porque com a vida de Diná, sua irmã, ela veio a ser estrupada pelos siquemitas, e eles então cometeram um crime, vingando o estupro da sua irmã. E mais tarde o lugar deles serão contemplado como herança das 12 tribos de Israel aos filhos de José, que tem o privilégio de poder herdar, que tem o privilégio de fazer parte das tribos de Israel. E o que mais me chama a atenção, que dentre os filhos de Lia, que nasceu Judá, que Judá mais tarde vai ter na sua genealogia os reis, os governadores, que vai ter também mais tarde a genealogia que compõe o Messias, o Salvador do mundo, o grande Emanuel, o Deus conosco, o Messias.
Vejamos aqui que era o amor, Raquel era o amor de Jacó, mas Deus fez honrar Lia de tal forma, porque Deus vê, ainda que às vezes somos desprezados pelo homem, nós somos vistos por Deus. Eu não sei como você está chegando este dia, este ano, esta conjuntura histórica, social, religiosa, política, da nossa existência humana. Como você tem vivido nos seus sentimentos? Se você tem sentido órfão, desprezado. Eu não sei como você tem avaliado a sua vida, a sua existência, mas eu quero dizer para você uma palavra nesta noite. Das 12 tribos de Israel, 6 delas são descendentes de Lia. Eu não sei se você está sentindo abandonado, mas eu venho dizer para você uma palavra da parte de Deus no seu coração. Isto é visão de ótica, isto é circunstancial, isto é traumático, isto é momentâneo, isto é passageiro, porque Deus te ama e escreveu na história, a sua história, o plano para você. Deus não aceita, Deus não tolera a injustiça. Talvez esse desprezo que você está sentindo, eu quero te tranquilizar nesta noite. Espera em Deus, espera no Senhor. Não aborte o projeto de Deus na sua vida. Não fracasse. Não toma decisão precipitada. A palavra de Deus para a sua vida nesta noite é a seguinte: Deus não trabalha no método de micro-ondas. Deus trabalha com a paciência, com a perseverança, com a esperança e com o milagre que vem da parte dele. Oxalá que eu fosse mais honesto com o meu sentimento. Você não sabe o quanto a gente sofre. A gente cria. Às vezes a gente levanta um dia com esse sentimento de orfandade, que ninguém nos ama, que ninguém nos vê, que Deus esqueceu da gente, que às vezes somos discriminados, que às vezes somos desprezados. Ei, tenha paciência. Deus é que faz todas as coisas. Eu lembro de um Deus que lembrou de José na cadeia, esquecido pelo homem. José que ficou no cárcere, no calabouço, perseguido, sofrido. É fácil falar de José, tipo de Cristo. O difícil é ser José. O fácil é falar de esquecimento. O difícil é ser esquecido. É fácil falar de desprezo. O difícil é viver o desprezo. Mas Deus me trouxe aqui hoje para falar com você e comigo. Ei, os olhos de Deus tudo vê. O Deus que servimos é Deus dos vales e é Deus dos montes.
O Deus que servimos é Deus de ontem, mas é o de hoje e o de eternamente. O nosso existir às vezes cansa, às vezes nos sentimos isolados, como se abortado, como um feto. Mas eu quero dizer nesta noite uma coisa: ainda que Lia era desprezada por Jacó, mas para Deus ela tinha projeto, ele tinha prosperidade, ela tinha madre aberta, ela tinha filhos. Vença esse sentimento de órfão. Você não está só. O Pai nos vê, o Pai nos ama, o Pai nos entende, o Pai abre porta, o Pai abre madre, o Pai multiplica o pouco, o Pai exalta, o Pai Ele ajuda, o Pai Ele sustenta, o Pai cuida, o Pai ampara, o Pai abre portas, o Pai faz brotar água na rocha, o Pai abre um caminho do deserto, o Pai manda maná do céu, o Pai alimenta com cordoniz, o Pai multiplica pão, o Pai multiplica peixes, o Pai abre o mar, o Pai fecha o mar, o Pai abre o Jordão, o Pai fecha o Jordão, o Pai faz o aleijado andar, o Pai anda endireita os olhos do cego, o Pai está na sua vida, o Pai está na tua casa, o Pai cuida, o Pai te sustenta, o Pai. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, e buscamos sua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Ele cuida de nós. Eu e você precisamos saber de pelo menos 4 coisas para vencer o sentimento do desprezo. E se você quiser anotar, você pode anotar. Primeira verdade para vencermos o desprezo: não é de quem você espera. A gente espera da pessoa errada. A gente espera do homem. A gente espera das pessoas. A gente gera expectativa com homens. A gente espera em governos. A expectativa que temos às vezes não é em Deus. Mas eu quero dizer para você, a nossa expectativa é de um Deus criacionista. Que Deus é que cria. Que Deus é soberano. Que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que nele habita. As nossas decepções é porque nós estamos esperando de pessoa errada. Nós estamos esperando do homem, do ser humano. E não é errado. Mas a nossa esperança precisa saber que acima do homem existe Deus que fez o homem. É Deus que coloca.
É Deus que tira o sono do rei para honrar José. É Deus que age para atender uma promessa sobre a sua vida. Tem muita gente abortando o projeto de Deus e pondo muita gente para sofrer, porque eles esperam do homem e decepciona e começa às vezes murmurar. Às vezes começa a perder a fé. Às vezes começam a viver de expectativas falsas. Da existência humana, no processo do crescimento e das conquistas das promessas de Deus, às vezes nos geramos expectativa em pessoas para fazer uma igreja, para construir um templo. Esperamos no irmão que é empresário. Esperamos na irmã que tem um bom emprego. E Deus nos surpreende. A oferta da viúva vem. É de menos a gente espera, Deus manda. Só que não é fácil. Não é fácil esperar. Às vezes esperamos, mas nós não somos correspondidos. Às vezes nós não somos correspondidos. E para você vencer todo e quaisquer sentimento de desprezo, a gente tem que pensar de quem nós estamos esperando. Se tivermos esperando da terra, vamos mudar. Vamos esperar do céu. Do céu, é do céu. É do céu que vem tudo. É do céu que tem poder de agir. Às vezes, eu fico olhando. Pessoas aqui da igreja, eu fico olhando assim. Conheço os irmãos, convivo com os irmãos. E às vezes eu vejo alguém falando expectativa com uma coisa ou outra, e eu fico pensando comigo, será que não pode frustrar? Porque se não corresponder já gerou uma frustração. E eu quero dizer para você uma coisa. Pense bem nisto. De quem você está esperando que cumpre promessas? Se é de Deus ou se é de homens? Se for de homens, eu quero que você mude nesta noite. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Segunda atitude, comportamento. Não é do jeito que nós esperamos. Não é do jeito que nós esperamos. Lia, quando nascia um filho, ele disse, agora ele vai me amar. Agora ele vai me dar atenção. Agora ele vai me dar o amor. Ele dava o corpo para Lia, mas o amor ele dava a Raquel. Entre a ação e o amor, é muito melhor o amor. Porque quem ama faz tanta coisa. Eu já disse isso aqui outras vezes que eu ministrei e falei, se a minha esposa esperar que
eu esperar o amor da minha esposa pelo que eu dou a ela de objeto, eu não quero esta mulher. Eu quero uma mulher que me ame voluntariamente, ainda que as circunstâncias são desfavoráveis, ainda que eu não possa oferecer todo o conforto que ela mereça. Mas uma coisa é certa: eu quero o amor dela incondicionalmente. Eu te pergunto, para de falar o jeito que você quer que Deus faça. Tem gente que diz assim: se eu não passar do concurso desta vez, eu abandono o barco. Eu vou dizimar só mais esta vez, se Deus não mudar a minha vida financeira. Aí Deus já fez. As pessoas, elas geram expectativas e colocam o jeito, a data, o tempo. O tempo Kairos não é o tempo do Cronos. O Kairos de Deus é o tempo dele. E às vezes queremos do nosso jeito. Eu só vou casar desse jeito, com a menina desse, assim, se não for do caso. Ei, para de dar atenção para esse jeito e espera em Deus, que o jeito Ele dá. O jeito é dele. No jeito não é o meu jeito, é o jeito de Deus. Por isso estamos uma imensidão de pessoas frustradas, decepcionadas, e às vezes sentindo desprezadas, porque é do jeito nosso. E não é do jeito nosso, é do jeito de Deus. Terceira verdade: não é quando você espera, não é o quando não. Deixamos de marcar datas. Quando é Deus. O quando é Deus. É Deus que diz o quando. Se é ontem, se é hoje. Deus responde às suas orações de pelo menos 3 formas. Não, espera, ou talvez agora. Às vezes não entendemos esse processo do quando. E quando não entendemos o quando, nós passamos a sofrer e ter sentimento de desprezo, de que Deus não nos atendeu. Nós precisamos estar mais conscientes do que é Deus, e do que Deus faz, e de quando Deus faz, e do jeito que Deus faz. A gente precisa ser mais, não aquele menino birrão. Nós parece aquele menino birrão que quando não é correspondido, ele sapateia, ele faz a maior feiura. Irmãos, eu sou fruto de promessa de Deus. Eu sou fruto de promessa de Deus. Tem promessas de Deus que Deus demorou 30 anos para cumprir. Só que tem uma coisa: Deus me prometeu e eu descansei no Senhor. Se é de Deus, vai acontecer. Se não é de Deus, não vai acontecer. Tem gente, não, eu quero. Deus vai de tanta insistência, às vezes permite. A vontade permissiva. E depois ele frustra, porque ele queria no quando dele. E o último,
não é de onde, não é o onde, ou a maneira. Às vezes fazemos para receber agora, aqui, e às vezes eu recebo além. Eu quero terminar isso aqui dizendo o seguinte na prática. Eu fui vice-presidente 12 anos e 10 meses. Vice-presidente, co-pastor. Antes de apacentar. E tudo que eu semeei na vida dos meus pastores, eu estou colhendo. Deus falou comigo, eu estava lá na roça, um dia num culto de vigília, de oração. Deus tomou uma irmã Simone e profetizou: eis que eu te levantei do ventre da sua mãe, te colocarei pastor de muitos pastores, te levarei a muitos lugares desta terra. Continuei roçando pasto, tirando leite, plantando roça de milho e de feijão, e descansei no Senhor. Legítimo, honesto, trabalhando seriamente, comprometido, responsável, pregando para as vacas, pregando para os matos, para os milhos, evangelizando as vacas. Me perdoe aqui a colocação, mas era o que eu fazia. Eu saía pregando para os animais e descansei. Um dia à tardezinha, estava em casa, tratando dos porcos, lembro muito bem, jogando a comida para os porcos. Vi um carro urrar. Era o carro do pastor presidente, e eu, o diácono. Ele disse: vim aqui hoje abrir uma congregação na sua casa. E na minha casa, porque moravam muitos vizinhos da zona rural. E naquele momento eu disse: mas o meu pai é evangelista. Não, Deus mandou eu colocar você como pastor dele, que é evangelista. Irmão, saiba que é na hora de Deus. Não aborte o projeto de Deus. Se Deus não realizou na sua vida, é porque Deus não tinha isto para você. Porque estamos vivendo uma geração de gente insatisfeita, de homens e mulheres insatisfeitos. A vulgarização do ministério tornou-se tão latente, que coloca os nossos obreiros desde de adolescente, de jovens, para pregar, sem nem ter talvez uma estrutura teológica, e se auto-intitula já pastor, já normatizou tanto que todo mundo é pastor, 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 já virou um chavão, já não tem aquele respeito da hierarquia, já se coloca na mesma pé de igualdade, como se isto fosse normal. Conta-se que o general, no quartel, todos os dias, ele chegava de manhã, o soldado abria a cancela e entregava o jornal, e fazia continência. Todo dia. E aquela atitude de reverência e respeito do princípio de autoridade, gerada naquele soldado, contagiou o general, que o chamou na sala
e disse: vou te levar a cabo. Promoveu ele a cabo. Quando foi para o mesmo serviço, agora é só que cabo, uma patente a mais. O general chega, cancela, ele abre o portão, não faz continência, e somente entrega o jornal. O general ficou achando aquilo inoportuno, a forma. Quando passou-se o tempo, no outro dia de novo, ele foi e chamou o cabo lá no quartel, na sala do general, e disse: eu não estou entendendo, depois que eu te levei a cabo, você mudou o seu comportamento. Ele disse para o general: nós que somos autoridade, somos todos iguais. Ou seja, general e cabo aqui, nós estamos todos agora numa patente maior. Eu termino dizendo o seguinte: sabamos, para nós não vivermos, sentirmos desprezado, não é de quem você espera, não é do jeito que você espera, não é quando você espera, e não é aonde e a maneira que se espera. O que eu fiz muitas vezes, eu fui dar fruta em outra terra, eu fui ser aproveitado em outro lugar, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, Deus exaltou Lia, Deus vai exaltar você, Deus vai honrar você. Deus é Deus que é Pai, Deus é Deus que cuida, Deus é Deus que sustenta. Fiquemos de pé. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer que todos conheçam a Ti. Mas que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se conduz ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua eu, vamos ofertar a palavra de Deus, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
Deus cuida, Deus sustenta, Deus te vê, Deus interessa por você. Você não é órfã, minha filha. Você tem um pai que te ama, um pai que te vê, um pai que cuida de você. Talvez você possa sentir tão distante da sua família biológica. Talvez você possa sentir tão solitária de alguém que possa até mesmo te estender a mão em certos momentos da vida. Sinta-se filho, aleluia. Sinta-se amado do Pai. Ele é Pai que ama todos nós. Ele viu Lia, que era desprezada. Talvez você está sendo desprezado, desprezada. Mas para Deus, Ele não esqueceu e nem virou as costas para você. Pode ter certeza de uma coisa: Ele vai cuidar de tudo. Ele é Deus que cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Você pode levantar as suas mãos comigo aos céus. Pai, eu ministrei a Tua palavra nesta noite, e o Senhor ministrou o meu coração. O Senhor ministrou o meu coração. O Senhor ministrou o meu coração. Obrigado, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o controle de tudo, Senhor. O Senhor tem o controle da vida. O Senhor tem o controle da honra. O Senhor tem o controle de tudo na vida. O Senhor é que levanta, o Senhor é que abate. O Senhor que dá graça ao humilde e abate o soberbo. O Senhor é que sustém nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem nas suas mãos a terra, o controle de tudo. O Senhor tem o controle dos mares, o Senhor tem o controle das águas, o Senhor tem o controle dos céus, o Senhor tem o controle da terra. Tudo o Senhor vê. Evidentemente que o Senhor permite que os homens façam escolhas e tomem decisões que gerem consequências, mas o Senhor está no trono, o Senhor governa, o Senhor tem em tuas mãos todo o poder e toda a autoridade. Dentre estes que o Senhor tem trazido esta casa, Pai, que haja revestimento, que haja renovação, que haja alegria, que haja paz, que haja paciência, que haja perseverança, que haja fé, que haja, Senhor, o vislumbrar da beleza, da grandeza, da soberania, do eterno poder que ressurda tudo em Ti. Teu é o reino, Teu é a glória, Teu é a majestade, tudo está contigo. Senhor, exalta as nações, o Senhor levanta os povos. O Senhor tem o controle da igreja. O Senhor sabe a hora certa de Rebanai, de Colmenébia. Profetize sobre a vida do teu irmão. Você é filho, você é herdeiro. Você é herdeiro das bênçãos do Pai.
Não desista. Não pare. Não desista, não pare, não desanime. Shuineke Yaramasubi Aned Yalamanai de Koubas Ned Yalabashuria. Levante a sua cabeça, prossiga. Você está sempre o olhar de Deus estendido a você. Tudo está nas mãos do Senhor Deus. Está terminado em nome de Jesus.